Olá, eu sou Jackson Batista e está começando mais um Revista Fevale Podcast On Vivendo na Fevas. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é o Novembro Azul. E para falar comigo, estamos recebendo aqui no estúdio a Paula Tonello, a coordenadora do CIES, o Centro Integrado de Especialidades em Saúde. Seja muito bem-vinda, Paula. Olá, boa tarde. E para a gente começar, o que é o Novembro Azul? Isso, o Novembro Azul faz parte das campanhas mundiais de saúde e ele está relacionado à saúde do homem, para chamar a atenção dos homens a fazer seu preventivo e cuidar mais da sua saúde. E muito relacionado ao câncer de próstata, que é um dos cânceres, né, com maior incidência no sexo masculino, mas também a saúde como uma forma geral. E como que tu vê a importância de falar sobre o Novembro Azul, dar importância para esse mês, desde o ensino fundamental já também para conscientizar as crianças, para falar com seus pais, que é muito importante, que é uma pessoa que eles escutam mais, as crianças ali. Como que tu vê essa importância? Exato, essas cores no calendário de saúde vêm para chamar a atenção da população como um todo, né? Crianças ou adultos, enfim, para a gente ver os logos, as cores e lembrar que a gente precisa cuidar da nossa saúde. E a saúde do homem ainda mais, porque a gente tem, né, tradicionalmente o homem demora para procurar quando ele está doente, né? Ele tem vergonha, às vezes, de falar alguma situação, né, de fragilidade ou de doença ou histórico na família. Então, vem junto com isso, de conversar sobre a sua saúde, né? Sendo homem, sendo no grupo da família, poder incentivar o pai, o tio, o dindo a fazer o seu exame, né? Seja nas brincadeiras, até homens entre homens, né? Nas suas brincadeiras, mas acaba sendo vamos falar do assunto, vamos se ligar e a gente precisa cuidar da nossa saúde. É importantíssimo, né? E quais são os sintomas do câncer de próstata? Ele tem normalmente relacionado ou à micção, né? Às vezes que vai ao banheiro, vai muito ao banheiro, ou tem dor. Às vezes está relacionado a uma dor abdominal também, mais baixa, próxima dessa região. Às vezes é dores nas costas, parece uma dor nos rins, mas aí já não é mais. Então está sempre relacionado a essa dor ou a frequência da micção, que a gente chama, né? Das idas ao banheiro, e também a coloração dessa urina também pode ser um sinal de alteração. A próstata é uma glândula, né? Então, quando ela altera a sua produção hormonal, né, e produção de sêmen, que ela está relacionada, ela pode ocasionar essas dores, inflamar, e aí vem essa dor. E podemos prevenir ela, e como que a gente consegue fazer isso? Está muito relacionado, sim, à prevenção, é possível, né? Relacionado a sobrepeso, os maiores índices têm isso, né? O sobrepeso do homem, o aumento do peso, tem grande relação. A questão de não atividade física, né, e o peso ali andam juntos, né, não fazer atividade física. O fumo também está muito relacionado, o uso da bebida alcoólica e questões genéticas também, né. Se sabe muito que quem tem casos na família é importante que faça o acompanhamento com uma frequência maior e que fique atento a isso. O que é o exame PSA? Isso, o PSA é o exame que é de sangue. Então, a gente coleta uma pequena amostra de sangue arterial, assim, né? Como a gente faz os exames normais de rotina. E aí, ele é processado no laboratório e a gente recebe ali um percentual, né? Da produção dessa glândula. Então, a gente sabe se ela está aumentada, né? Inchada, aumentada ou não. Então, é um exame simples, não precisa preparo nenhum, não precisa de jejum, né? Nada disso. Pode ser coletado a qualquer horário também. E é um dos exames que podem trazer o indicativo da próstata, né? Além de outros, né? O exame do toque, que é o mais difícil, né? E que os homens fogem, né? Tem medo, mas o exame de toque também é feito até hoje ainda, né? É um dos exames. Existem ecografias, outros exames que, dependendo do resultado ou quando já tem um indicativo, o médico pode pedir outros exames, né? É um rol de exames. Mas o PSA pode ser uma porta de um primeiro exame para acompanhamento, digamos assim, né, para ver se algo está alterado. Se ele mostra uma alteração, geralmente o médico aí pede outros exames complementares. Um dos grandes desafios ainda para se constatar a doença, ela é um pouco da cabeça do homem, que ainda não se desprendeu ainda de alguns estereótipos ali. Alguns preconceitos, E como que consegue quebrar esses tabus e chamar mais os homens a fazerem esses exames? A gente vem muito com a educação em saúde, a nossa saída, né, o PSA contribuiu muito, né, quando a gente foi para o exame de sangue, não mais só o exame de toque,
porque vem dentro de uma cultura antiga, onde nós só tínhamos o exame do toque retal, e aí o preconceito total, né? Ou relacionado à sexualidade, ou quanto é homem, né? Fazer aquele exame, consultar com outro homem, enfim. Vem esses preconceitos ainda, né? Que é da nossa população. E o PSA contribui para isso. Então, então eu posso fazer o exame de sangue. Que bom, né? E acho que é uma das saídas, né? Não elimina que não seja feito, mas é importante. E aí, talvez a gente vai conversando sobre casos, né? Eu acho que quanto mais os homens conversarem entre si, é o mais importante, né? Quebrar esses preconceitos de homens que já tiveram situações, né? Eu já estou fazendo acompanhamento. Eu tinha dor e não sabia, né? Então, isso é importante falar. Quanto mais a gente falar da doença ou da situação, mais a gente consegue conversar e perder esses preconceitos, né? Mas é uma questão cultural, é difícil, mas acho que vem do papel de uma geração nossa, assim, mais jovem, de entender que está tudo bem, né? Isso está tudo bem e faz parte de se cuidar, né? E se cuidar é bonito, né? Seja como for, ele é importante, né? E em relação à Fevale, quais são as ações que ela está promovendo esse mês agora sobre o Novembro Azul? Isso, o nosso centro de saúde, então, o CIAS, está oferecendo de forma gratuita à população em geral, moradores de Novo Hamburgo ou não, né, funcionários, alunos, comunidade que mora, né, aqui perto, o exame do PSA. Então, o homem, ele, a partir dos 40 anos, porque é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né, que a partir dos 40 se faça esse controle. Então, a partir dos 40 anos, pode agendar conosco, fazer o seu exame de forma gratuita e receber esse resultado. Quando ele recebe o resultado dentro da normalidade, tá tudo bem, ele recebe as orientações de saúde, vai ser explicado que tá tudo certo, né? E caso ele tenha uma alteração que nos preocupe, né, que seja talvez um indicativo, a gente vai passar ele para consulta com o urologista, que é com os nossos alunos da medicina e o nosso professor da medicina. Então, os alunos do curso de farmácia e biomedicina coletam, processam no nosso laboratório e depois entra o grupo da medicina, então, caso seja necessário alguma orientação de saúde ou pedir exames complementares, né? E o que fazer após o diagnóstico? Nós tivemos no ano passado, até de curiosidade, 4 diagnósticos alterados, né? De um montante, eu acho que foram em torno de 60 homens atendidos no ano passado. Então, desses 4 pacientes, 2 deles já sabiam, estavam já em acompanhamento médico, né? Tentando reduzir esses índices e tudo mais. Outros 2 não sabiam e foi necessário fazer um encaminhamento. Então, nesse passo, a gente encaminha para o médico especialista, que vai pedir exames complementares, né? Às vezes ele vai fazer o exame de toque, às vezes ele vai pedir uma ecografia. Ele pode indicar uma medicação de início, né? Para reduzir, talvez, o tamanho dessa glândula. E vai ter que ir monitorando. Talvez seja necessário tratamentos mais agressivos do câncer, né? Mas, às vezes, é só uma inflamação, é só um estágio inicial que pode ser tratado com outras medicações por via oral, né? E talvez reduzindo o seu peso, iniciando uma atividade física e fazendo um acompanhamento daí não mais anual, mas mais frequente, né? E agora, olhando para a câmera, eu queria que tu fizesse um convite, então, para que a comunidade em geral, os homens viessem aqui na Fevale e fizessem o exame. Isso. Então, pessoal, homens a partir de 40 anos, nós estamos com a gratuidade para fazer o exame do PSA. Vocês podem fazer de forma gratuita, sem custo nenhum. É só entrar em contato com o CIAS, pode ser pelo nosso e-mail, cias@fevale.br, ou 3586-8813 para agendar conosco e tirar outras informações. Muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast On. Obrigada, Jackson. Até mais. E siga agora com a minha colega Lana Maldaner. Tudo bem, Lana? Tudo bem, Jackson? Seguimos direto com a segunda parte do Podcast On, Revista Fevale, Vivendo na Fevas. Meu nome é Lana Maldaner e eu sou acadêmica de jornalismo. Nesse segundo bloco, a gente vai conversar sobre o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Quem está comigo é o professor e líder do projeto Aruanda, Edmilson Pujol, e com a voluntária do Aruanda, Denise Azeredo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada. Obrigado. Acho que agradeço estar aqui. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a história e a trajetória de vocês aqui dentro da Fevale. Aqui dentro da Fevale? Pode ser fora também. Sim. Não, vamos contar da Fevale, então. Bom, eu sou professor do curso de Gastronomia e Turismo já há 12 anos. Entrei em 2012 aqui na Fevale. Vou fazer 12 anos agora aqui. E conheci o Projeto Aruanda em 2021,
né? Ele já é um projeto que existia já desde 2018 com esse nome e faz um ano que eu sou líder do projeto, né? Então saiu uma professora que era líder e eu acabei entrando como líder do projeto. Né? De lá para cá a gente já fez algumas mudanças, enfim, tivemos um crescimento bem grande dentro do projeto, né? E alunos, principalmente alunos negros que não tinha no projeto quando eu entrei, hoje a gente tem aí representantes como a Denise e outros, né? Temos aí uns 4, 5 pelo menos, né? E Eu tu? sou a Denise, eu estudei aqui na Fevale, eu fiz o mestrado de Processo e Manifestações Culturais, trabalho com cultura, sou produtora cultural e eu me achei dentro do Aruanda. Foi muito bacana o encontro da gente e o que eu puder ajudar esse projeto, que eu acho que vai fazer uma grande diferença aqui dentro da universidade. Agora eu queria que vocês explicassem um pouquinho, divulgassem também o Aruanda. Tá, fala do Aruanda então. O Aruanda é um projeto que basicamente atua contra o racismo, né? Dentro, fora da universidade, em todos os espaços que a gente consegue entrar, né? Busca também a igualdade racial, assim, em todos os espaços possíveis, né? E o protagonismo, né, do negro enquanto sujeito em todos os espaços, né? Então, a nossa luta basicamente circula por esses temas, assim, né? Então, ultimamente nós estamos participando muito de eventos em escola. Isso. É uma coisa que Ai, a que gente... demais. né? Porque eu acho que está tendo uma visibilidade bacana, né, do trabalho que o Aruanda tem feito, não só da luta antirracista, que é importante, né, que a gente tem lutado e resistido por muito tempo, mas eu acho de conscientização. Então, eles estão fazendo um trabalho muito bacana em relação a isso. Essa pauta ela começou com um convite que a gente teve de uma escola pública aqui de Novo Hamburgo, há quase um ano atrás, né, a Isso. Dolfina, e de lá para cá começaram a surgir outros convites, outras escolas, e hoje a gente está tendo que até recusar alguns deles, enfim, pelo tempo que a gente tem, né, e pelo número de pessoas que nós temos, assim. Mas muitas escolas e com educação infantil, 3º, 4º ano, está se discutindo isso, né? Então, tem escolas, por exemplo, com a Dolfina, que está montando protocolo antirracista dentro da escola. E não só isso, né? Eu acho que tem um documentário da Cruzeirinho que foi feito, que é um trabalho muito importante para a comunidade negra. Por exemplo, eu que circulo no meio da cultura, é muito interessante que muitas pessoas que eu nem sabia que conheciam o trabalho do Aruanda vêm falar, olha, a Fevale tem um trabalho muito importante antirracista e tal. Então, é um trabalho que muita gente dentro da universidade não conhece, mas a região tem a gente como referência e isso é muito bacana. Em 2 anos a gente conseguiu, não tinha nenhum professor negro no projeto, hoje tem eu, e não tinha nenhum aluno negro, né? E a gente já chegou a ter 9 alunos negros, né, no projeto. Saiu alguns, entrou outros, né? Isso faz parte do processo, né? Mas hoje a gente tem um grupo menor, mas um grupo muito atuante, assim, um grupo que não para. Tem 7 alunos e Sempre em 3 movimento. professores e a gente está sempre em movimento o tempo inteiro, assim, né? A universidade tem nos apoiado muito, assim, em todos os sentidos, né? Isso. Agora mesmo a gente foi convidado aí pelo RH para promover algum tipo de ação para os funcionários negros da universidade. Então, fomos chamados para perguntar o que a gente podia fazer, né? Então, isso foi muito bacana. A ideia era só construir um texto e tal, e vai acabar numa exposição que vai estar na biblioteca semana que vem, onde nós vamos trazer as personalidades negras que participaram do nosso podcast. A gente tem um podcast, né, A Voz de Aruanda, e já convidamos pessoas como Mark B, Marcos Chagas, Seguidor F, e junto com eles, lá nas fotos, vão estar os nossos funcionários negros. Estão sendo imprimidas hoje as fotos. Então vai estar ali o Mark B, vai estar a senhora lá da higienização, vai estar o Seguidor F, vai estar todo mundo junto nessa exposição aí que vai estar na semana que vem lá, que vai ser um nome, o protagonismo negro. Que demais. Agora, então, começando pelo básico, realmente, o que significa o Dia da Consciência Negra? Eu acho que o Dia da Consciência Negra antes de mais nada, é uma reparação histórica, porque muitas vezes as pessoas olham a questão, por exemplo, tanto da consciência negra como a questão das cotas, como é um benefício, é uma ajuda. Não, é uma reparação histórica, né? Então, é um lugar que nos foi tirado, nos foi restringido por muito tempo
E eu acho que assim como tem o dia da criança, tem o dia do idoso, tem o dia do professor, e precisa-se sim, o dia da mulher precisa para pensar sobre até onde existe o racismo, aonde ele chega, a gente cutucar e as pessoas realmente se perguntar se são racistas, até onde ele chega e até onde ele fere a gente. Eu preferia não ter uma data comemorativa como essa, mas ela é necessária. Ela é necessária. É necessária porque a gente percebe que as coisas não estão mudando e estão piorando. Né? A gente tem todos os dias, vê na mídia, toda semana Aqui, a né? gente vê um caso. Essa semana agora um cara lá imitando um macaco lá numa assembleia para um outro vereador. Né? Então, uma coisa absurda, um prefeito que diz que serviço bem feito é serviço de branco. Então, assim, é todo dia. Né? Eu dei 2 exemplos aqui, mas a gente poderia trazer inúmeros, né? Mas não é o caso. É. A gente não gostaria de comemorar uma data assim, mas é importante. Ela é importante para a gente... E faz as pessoas pensarem, porque por muito tempo foi, isso é uma brincadeira, é uma piada. Quando tu brinca com algo que fere o outro, não é uma brincadeira. Quando essa é eu sempre gosto de falar assim, as mulheres por mais tempo têm se mobilizado e a gente agora está tendo resultados. E eu acho que essa mobilização que está tendo de um tempo para cá, a minha filha, a minha neta, os próximos vão colher o que nós mulheres estamos colhendo hoje. Então eu acho que é necessário, não é mimimi, é necessário. E por que a escolha do dia 20 de novembro? Tu sabe que um dia desse me perguntaram, e que hora que eu estudei sobre isso, e eu não lembrava. E agora tu falou, eu pensei, caraca, ela vai me perguntar do dia 20, eu não vou lembrar de novo. Pelas minhas pesquisas, eu vi que tem alguma coisa a ver com o zumbi. Com o zumbi dos palmares, tem a ver com os palmares. Tá. Mas hoje ela, enfim... É porque eu acho que primeiro começou, por exemplo, de novo voltando para a questão das mulheres, né? Quando tem o Dia Internacional da Mulher, é lembrado sobre aquela fábrica que queimou com as operárias dentro e ali. E a consciência negra também é lembrada, ligada em relação ao zumbi. Mas eu acho que, principalmente depois do assassinato nos Estados Unidos, ela tomou uma outra potência. Então, muitas vezes as pessoas se referem ao zumbi, mas a gente traz muito mais a questão das lutas que a gente tem na sociedade, a questão dos assassinatos, a questão da violência, da invisibilidade, enfim. Eu acho que ela está bem além disso agora, né? Agora, falando de educação, vocês citaram antes, né, as escolas. Qual a importância realmente de se trabalhar desde cedo com as crianças sobre o Dia da Consciência Negra? Bom, eu vou te falar da minha experiência, né, inicial, assim, porque a nossa experiência numa escola foi uma coisa meio que surpresa, assim. A gente foi inicialmente para conversar com alunos adolescentes, alunos de 8º, 9º ano, lá na Dolfina, e quando a gente chegou lá, os alunos não estavam lá, enfim, e eles trouxeram alunos da 3ª série. E nós tomamos um choque, assim, como conversar com uma criança da 3ª série sobre esse assunto. E, para nossa surpresa, elas tinham muito conhecimento sobre o assunto, elas já vivenciaram esse assunto dentro da própria escola. Então, para nós está sendo uma grata surpresa. Depois a gente já foi convidado em mais 2 escolas públicas. Tivemos na escola de aplicação da Fevale também, com 4 turmas lá em 2 dias diferentes. E também foi uma experiência muito bacana. Trouxemos um tema sobre a África, sobre o conhecimento, para buscar um pouquinho do histórico disso tudo. E as crianças foram muito ativas assim, nisso. Não sei. Eu acho que tem. Eu nunca gosto de dizer que é importante trabalhar com as crianças. Eu acho que, antes de mais nada, é importante trabalhar com os adultos. As crianças vêm, elas não têm isso. É construído isso. Eu não sei se as pessoas têm esse conhecimento, mas o país que mais tem negros no mundo, depois da África, é o Brasil. E a gente ainda precisa falar sobre racismo. Num país que as pessoas olham para mim e dizem, isso não é negra, por causa da minha pele, da minha cor de pele. Aí eu já tenho uma resposta pronta. O que define um asiático? O olho puxado. Tu sabe o que define um preto? A pele? Não. A boca grossa, os cílios, o olho redondo, os cílios, o nariz arredondado, o cabelo cacheado. As expressões, né? As expressões. Isso, né, é o que define a raça negra, não é a cor da pele.
Então, eu acho que a gente tem muito que ensinar, principalmente aos adultos, né? Então, falando, né, sobre isso, há muitas formas de combater o racismo estruturado na cultura brasileira, falando sobre o assunto, debatendo, lendo livros escritos por pessoas negras, mulheres negras, assim como consumindo toda forma de arte e cultura, né? E quais as outras maneiras? Tem alguma outra forma de combater? Dá! Mas tu vai indo nisso. Tem uma grande amiga nossa que uma vez ela falou assim, começar pelo momento de não lembrar da gente só na hora da Semana da Consciência Negra, né? Ou quando, por exemplo, é legal ter num outdoor 3 brancos e um preto para dizer que a minha sociedade não é racista. Eu acho que a gente tem que começar a naturalizar. Então, é importante, sim, a gente questionar quantos médicos já me atenderam. Então, por que eu não vou em médico preto? Não, então eu nunca fui, então agora eu vou. Eu preciso dar oportunidade para aquela pessoa. Então, eu acho que as ações antirracistas são a partir disso, não se concentrar apenas numa semana ou num período, mas são ações de ir no empreendedor que é preto, que tem muito menos oportunidade, que as pessoas acham que não, mas tem muito menos oportunidade. Priorizar, assim como muitas vezes a gente prioriza a periferia, eu vou priorizar o mercadinho para apoiar a periferia. Não vou num Big que o cara já está cheio do dinheiro. Então, se eu tenho 3 mercados brancos que, de certa forma, têm uma certa facilidade e um preto, valoriza o preto durante a semana também, durante o ano. E também eleger líderes, né? Isso. Eleger líderes na política, pessoas que possam mudar a realidade, né? Hoje, em Porto Alegre, tem lá a dita bancada negra, né? Se criou esse nome porque tem lá 4, 5 pessoas negras que conseguiram chegar até lá. Né? Não poderia ter muito mais, né? Aqui, por exemplo, não tem nenhum, né? Vereador, não tem, né? Eu acho que nunca teve prefeito. A gente já teve em 2 irmãos, a gente trouxe até a Tânia aqui para uma conversa. Mas são coisas que precisam acontecer. Então, tem muita coisa que precisa acontecer ainda, né? Desde lá do início, desde as crianças até chegar aos adultos, né? Eu participei de um debate numa feira do livro Afro, agora, semana passada, aqui, que aconteceu na Escola Protegidos, e o tema era: onde estão nossas crianças negras? Novo Hamburgo tem, teoricamente, 20% da população negra. Então, quando a gente vai numa escola, teoricamente, a gente deveria encontrar 20% de crianças negras. O que a gente encontra nas escolas públicas, que eu fui, turmas com 40 alunos e um negro. Às vezes nenhum. Escola pública. E aí tu vai e começa a tentar entender, e conversando com líderes que estão mais próximos dessas comunidades, eles não aguentam ficar na escola. Eles, por vários motivos, são tirados da escola, ou porque querem, não se veem naquele ambiente, ou porque os pais entendem que aquele ambiente é nocivo para eles, né? Então, falta muita coisa, desde a base até a fase adulta. Então, para finalizar o nosso bate-papo, muitos só lembram que ainda existe o racismo e a desigualdade na sociedade brasileira no dia 20 de novembro, quando há mais postagens em redes sociais e divulgação. Então, olhando para essa câmera, qual o último recado que vocês dariam para essas pessoas? Bom, o recado que eu vou dar é justamente o que a Denise já tinha dado, e a gente trouxe uma convidada aqui ano passado, nessa mesma entrevista, né, a Grazi, e ela disse: eu gostaria, assim, eu fico muito feliz do Aruanda ter sido lembrado para estar aqui hoje. Fico muito feliz, né, como ser uma referência e tal. Mas eu gostaria que o Aruanda estivesse aqui também, quando fosse uma homenagem ao Dia das Crianças, ao Dia da Mulher, enfim, Dia dos Pais, qualquer data. Porque daí a gente realmente começa a ter essa mesma condição de espaço, de igualdade, né? E não só nessa semana específica, né? Então, eu fico feliz, adorei o convite e aceitei de pronto, assim, mas eu gostaria de também, o Aruanda fosse chamado para outras atividades, né? Eu acho que o meu recado é: busque mais informações, né, sobre da onde você vem, da onde as pessoas que estão ao seu redor vêm, que muitas vezes
eu não sou daqui do Sul, eu sou nordestina. E muitas vezes o pessoal diz, tu é brasileira, né? O pessoal que mora mais no interior, para a serra. E eu disse, mas tu também é brasileiro, tu nasceu aqui. E as pessoas esquecem que todos os países do mundo tiveram o início da África e depois foi se espalhando. Então, as pessoas precisam buscar informação, precisam entender por que... Eu acho que muitas não se perguntam por que eu sou racista. Perguntem isso. A partir dessa pergunta, vocês vão ver que tem coisa que não faz sentido nenhum. E hoje, para encerrar, assim, para nós, né, a gente sabe que essa luta a gente não vai vencer ou chegar próximo de vencer ela só com os negros lutando. Isso. A gente precisa de pessoas brancas com a gente precisa de convites como o teu, a gente precisa estar junto, né, e a gente entende também que não basta eu dizer, eu não sou racista, né? Tem que reagir Se tu vê uma situação de injustiça com o negro, se tu vê uma situação e tu não toma uma providência, não adianta tu me dizer que não é racista, porque tu está fechando com o outro lado. Então, tem que também ser antirracista, né? Então, a gente precisa buscar essas pessoas, e tem muitas pessoas que estão do nosso lado, assim, pessoas brancas, que atuam com a gente até vai trazer para o nosso podcast, que normalmente só vem pessoas negras, porque eu acho que é importante essa união, né? De quanto mais pessoas brigando quanto a isso, uma hora as pessoas cansam, né? E aí acabam... E eu acho que, só para encerrar minha fala, eu acho que o importante é não deixar pensar que a gente fica o tempo inteiro querendo concorrer. A gente não está querendo tirar o espaço de ninguém. A gente só quer estar igual, parelho, ter os mesmos direitos. Poder entrar numa loja e ninguém ficar te olhando para ver se tu não vai botar nada na bolsa só pela cor da tua pele. Ninguém faz isso com um branco. É sobre isso que a gente está falando. É só isso que a gente quer. Pessoal, agradeço muito pela participação de vocês e o tempo que vocês disponibilizaram para vir aqui falar com a gente. Capaz, a gente grato que também. agradece. Eu aproveitar e convidar vocês para conhecer o Aruanda. E conhecer a exposição que vai estar na biblioteca a partir de segunda-feira, né? Protagonistas negros da Universidade Fevale e Projeto Aruanda. Na Rua Coberta também a gente vai ter ações. Eu acho que vamos também. trazer também. E teremos toda uma semana de programação na semana que vem com Lady Black, é uma menina de 11 anos que canta hip hop de Taquara, vai vir cantar pra gente aqui às 6h30 da tarde na segunda-feira. Terça e quarta teremos uma exposição que vai acontecer sobre os 100 anos da Cruzeiro, ali também na Rua Coberta, e na quinta-feira vamos gravar o nosso podcast lá na Rua Coberta também, com a ajuda dos meninos aí. Que demais, cheio de programação. Sim, vai ser gente. É isso aí. Muito obrigada pela participação. Valeu. Eu agradeço. O episódio de hoje foi dedicado ao Novembro Azul e ao 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. No primeiro bloco, meu colega Jackson Batista conversou com a coordenadora do CS, Paula Tonello, e nesse segundo bloco eu conversei com o professor e líder do projeto Aruanda, Edemilson Pujol, e a voluntária do Aruanda, Denise Azeredo. O Podcastão é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção é de Jackson Batista e eu, Lana Maldaner, com orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcast1 Revista Fevale, para acompanhar a nossa rotina de redação. Muito obrigada e até a próxima!